Também um clamor especial. Eu creio que Deus é um Deus de milagres. Nós, como filhos dele, como leitores da sua palavra e crentes no caráter de Deus, a gente nunca pode esquecer isso, amém? Eu não sei qual é a sua causa. Nós temos aqui causas diversas, cada um tem a sua causa. Nós temos, por exemplo, algo muito triste acontecendo no Rio de Janeiro, vamos orar também. Mas aproveita o Senhor nesse momento para você unir a sua fé com os irmãos que estão aqui. A Bíblia, em diversos momentos, mostra os discípulos, a igreja, orando em conjunto. Eles se reuniam para orar. Tiago, a oração fica mais forte quando eu estou junto com meu irmão? Sim, o poder da concordância desata coisas no mundo espiritual. Então eu creio que nesse ambiente Deus pode liberar bênçãos, liberar milagres, liberar providência, que é também um traço muito forte do caráter do nosso Deus, que cuida de nós em todo o tempo, amém? Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Te damos graças por cada dízimo, cada oferta, cada doação lançada no seu altar. Pedimos a tua bênção, o teu favor, a tua provisão sobre todo o seu povo, Pai. Dá-nos sabedoria, nós como igreja, investirmos todas essas sementes da maneira certa. A crermos que o Senhor é o Deus provedor sobre todas as coisas. Meu Deus, como igreja, nós fazemos um clamor especial acerca do Rio de Janeiro e de tudo que tem ocorrido lá nos últimos dias. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga paz, que o Senhor dê livramento e que o Senhor, Deus, faça aquilo que nós não podemos fazer. Tem também misericórdia do nosso coração, dos nossos pensamentos, das ideias e das percepções que nós temos e ajuda-nos a ser luz num mundo já tão violento, um mundo já tão tenebroso. Tem misericórdia de nós e que a sua misericórdia também atue através de nós. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos faça agentes da paz, da luz, da graça, do Evangelho, aonde nós passarmos em nome do Senhor Jesus. Nós te fazemos também um clamor especial nessa noite, Pai, clamando pela tua providência de modo específico na vida daqueles que oram nesse lugar, na vida daqueles que oram num culto online, na sua casa ou em outro lugar onde estejam assistindo. Senhor Deus, nós cremos no teu caráter, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, Senhor. Não existe doença que tu não possa curar. Não existe problema que tu não possa resolver. Não existe história que tu não possas transformar. Nós colocamos essas situações nesse momento em tuas mãos, crendo que tu és o Deus que tem a solução. Meu Pai, colocamos o nosso coração em ti, para que o Senhor nos ajude a governar toda ansiedade, acerca de doenças, acerca de problemas, acerca de situações, acerca de pessoas. Nós lançamos sobre ti essa noite toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor está cuidando de nós. Nós apresentamos também a nossa casa, nós apresentamos a nossa família e te clamamos, vem agindo com salvação sobre os nossos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos debaixo daquela palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oramos crendo na tua intervenção espiritual, crendo que o Senhor quebra correntes nos corações, que o Senhor quebra cadeias nos pensamentos, que o Senhor traz libertação por completo. A tua palavra fala que se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres, e te clamamos para que esse amor que hoje experimentamos, essa paz que hoje experimentamos, possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, possam alcançar aqueles que outrora estão perdidos, e onde há uma enfermidade física, que o Senhor derrame cura agora em nome de Jesus. Onde há uma enfermidade emocional, que o Senhor derrame cura agora em nome de Jesus. Onde há uma enfermidade espiritual, que o Senhor derrame cura agora em nome do Senhor Jesus. E crendo no seu poder, crendo na sua obra, nós já te agradecemos pelo que foi feito, pelo que está sendo feito e pelo que será feito em nome de Jesus. E a igreja diz: e graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abra a Bíblia comigo, por gentileza. Aliás, antes de abrir a Bíblia, deixa eu pedir uma coisa em especial. Já tem um tempo que a gente não pede isso, mas inclusive para você que está no online, pega teu celular, por gentileza, abre o canal da Lírio no YouTube, deixa um like na transmissão.
Isso ajuda muito para que essa mensagem, essa transmissão de culto chegue para mais pessoas. Você que está no online também, deixa um like na transmissão. Fique à vontade para falar de onde você está assistindo. E se você tiver também um pedido de oração, fique à vontade para que faça o pedido, seja no chat, seja nos comentários. Porque tem também pessoas posicionadas para ler o seu pedido de oração e para orar por você. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vamos falar hoje sobre uma cura que Deus realizou sobre um estrangeiro. Olha que interessante. Existem alguns milagres que Jesus fez no Novo Testamento que tocou estrangeiros. A mulher cirofenícia, o centurião romano, são alguns dos exemplos. E no Antigo Testamento o Senhor também tocou estrangeiros. Isso já é muito interessante, porque quando a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, a gente pode ter a impressão assim que Deus ele é muito de Israel, né? Parece que Deus só luta por um povo, é como se, não estou dizendo que é, como se, a gente pode ter a falsa impressão de que Deus só ama um povo. Mas na verdade, a narrativa bíblica, ela se concentra na nação de Israel, porque existe uma linha histórica de revelação de Deus. Deus ele está contando através da Bíblia um processo de revelação. Quando a gente vai, por exemplo, para a carta aos Hebreus, a gente vê lá o escritor de Hebreus falando o seguinte: outrora Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias ele tem falado através do Filho Jesus. Várias coisas que nós vemos como símbolo no Antigo Testamento se cumprem em Jesus. A gente consegue ter uma percepção melhor através do Evangelho de Jesus, porque existe uma revelação que é gradual na palavra de Deus. Então, como que a gente pode ler o Antigo Testamento e pegar histórias que aconteceram há 3, 4 mil anos atrás e aplicar para as nossas vidas? Primeiro, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Segundo, Deus, ele tem uma forma de ensino. Deus é o professor dos professores. Tem algum professor melhor que Deus, gente? Não, né? Jesus usava parábolas, que eram as histórias assim, super simples. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Ele fala: porque eu estou pregando para todo mundo, mas eu só quero que alguns entendam. Então, era o nível de percepção do professor Jesus. Então, Deus, ele é um professor muito rebuscado. E ele permite que em algumas histórias, em alguns detalhes, estejam ali lições escondidas. São como tesouros escondidos. A partir do momento que você pega aquela lição, extrai aquela lição e traz para a sua vida, você vai perceber que ela tem a mesma validade dos dias atuais. Amém? Então a gente vai ler aqui 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler, essa história se estende do versículo 1 até o versículo 14. E vamos fazer o seguinte: a gente vai lendo um versículo, comentando ele, vai lendo o outro, comentando ele. E aí antes de meia-noite a gente termina em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo aqui até meia-noite, irmão? Você está mesmo, Lucas? Rapaz, só você, velho. Vai ser eu e você aqui, o pessoal vai embora. 9 horas a gente libera vocês, fica só eu e o Lucas aqui na exortação. Todo mundo achou aí? Eu vou ler um pouco na NVI, eu estou aqui com a Bíblia tanto no celular quanto de papel. E aí pode ser que uma hora seja uma versão, outra hora seja outra. A mesma Bíblia, irmão. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Deixa eu trazer algumas construções históricas aqui. A Síria, ela fica no norte de Israel. E a Síria, além de ser um território estrangeiro, era também um território, digamos, inimigo de Israel. Em vários momentos na Bíblia você vai ver o exército sírio atacando o exército de Israel. Então a história já começa a ser interessante aqui, porque a Bíblia diz que Naamã era o comandante dos exércitos do rei da Síria, ou seja, ele era um herói nacional. Aqui no Brasil a gente não consegue nem ter comparativo. Talvez o tipo de herói mais louvado aqui no Brasil sejam os heróis esportivos. Já tem um tempo que a gente não ganha a Copa do Mundo, né? A última foi em 2002, e eu lembro, eu era uma criança ainda, mas eu lembro como era a febre daquele cabelo Ronaldinho.
Todas as crianças colocaram aquele topete estilo Ronaldinho. Por quê? Porque quando ele ganhou a Copa, ele tornou-se um herói nacional. A nossa geração não é muito acostumada a pegar um exército e mandar para guerras distantes. Então a gente não tem grandes heróis militares. Talvez o que mais se aproxima no Brasil hoje é um herói pop, um herói esportivo. Só que Naamã era muito mais do que isso. Ele era um general de guerra que era importante para fazer com que o povo sírio permanecesse vivo diante de uma ameaça de morte. E lá na Síria, Yahvé, o Deus de Israel, não era cultuado. O Deus da Síria, na verdade, existiam muitos deuses, mas em particular o Deus adorado por Naamã era o Deus Hadad. E esse Deus Hadad poderia ser, por exemplo, responsável pelas vitórias de Naamã. Naamã poderia louvar a Hadad justamente porque Hadad, sendo o Deus da guerra, e ele sendo um grande general que venceu guerras, ele poderia dizer assim, Hadad me deu vitória. Mas a palavra de Deus fala que por meio do Senhor, Deus deu vitória à Síria através de Naamã. Por mais que existam influências espirituais diferentes do nosso Deus, por mais que existam outros espíritos além do nosso Deus, e sim, o mundo cósmico é real, seres espirituais poderosos influenciam na nossa vida, sim. E às vezes a gente fica com medo por conta da existência desses seres. Tiago, eu ouvi a história X, eu ouvi a história Y, eu ouvi a história Z e eu fiquei com medo, não consegui dormir. Porque eu ouvi falar que alguém colocou o meu nome em tal lugar, fez um sacrifício, fez um ritual. E aí eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim assim, falou assim, Tiago, vem aqui, eu quero te contar um negócio. Por que você está falando assim? Qual o problema? Você está com algum problema na garganta? Não, eu tenho que falar baixo, que é para o diabo não ouvir. Porque humanamente nós somos muito mais inclinados a dar poder ao mal, a empoderar o mal. Por exemplo, se eu falar assim, Deus te abençoe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se eu falar assim, que Satanás te carregue, irmão, chega arrepio aqui, aqui, tá repreendido, é brincadeira, pô. Mas por via das dúvidas, né, irmão? Uma vez, rapaz, é porque tá transmitindo no culto, eu não quero ser cancelado, não vou contar, não. Mas é impressionante, rapaz. Você fala um negócio até de brincadeira, você vai tá repreendido, bate na madeira 3 vezes, em nome de Jesus, tá. Trancar o corpo, porque, não, a maldição, hein? Porque a gente é muito... Agora, se falar Deus abençoe, não, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Porque a gente tem uma inclinação natural a empoderar mais o mal do que o bem. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está no controle de todas as coisas. Quem manda na sua vida não é a mandinga, não é a zica, não é a feitiçaria, não é a inveja. É o Senhor todo-poderoso e verdadeiro. Através do Senhor, Deus deu vitória à Síria por meio de Naamã. E Naamã era o generalzão, era o bambambam. Nessa época aqui, ser um general de guerra era o cara do mais alto nível. Pronto. Quem já assistiu o filme Gladiador, que tem lá o Maximus Meridius, alguma coisa, você vê que ele é o grande ídolo de Roma, mesmo sem ser o imperador. Por quê? Porque ele é o generalzão de guerra. Na hora que o bicho pega mesmo, quem vai lutar é Maximus Meridius. Então, Naamã é uma espécie de Maximus, embora ele não estivesse no tempo de Roma. E ele tinha todas essas qualidades, mas esse grande guerreiro, ele ficou leproso. A lepra era um diagnóstico assim, fatal naquela época. Não tinha cura, não tinha tratamento. A lepra era uma sentença de morte. E a lepra trazia também uma vergonha social. Agora eu quero que você imagine a figura de um guerreiro. Um guerreiro luta com armadura. E por baixo da armadura, você vê ele de longe assim com a armadura. Poderoso guerreiro. É o grande general Naamã. Mas por baixo da armadura, ele era leproso. Essa é muitas vezes a figura das nossas vidas. Porque todos nós, em alguma medida, temos uma certa capa social. Isso não é sobre falsidade, não, gente. Não é sobre hipocrisia, não. É sobre quando você sai de casa, é quando você vai lidar com pessoas que não têm o mais profundo nível de intimidade com você, você bota uma roupa adequada para trabalhar, você usa uma linguagem para se comunicar com quem não te conhece, você tem uma certa postura para resolver problemas fora de casa, que às vezes é diferente do que dentro de casa, porque você vai meio que armado para a batalha. Mas quantas vezes as pessoas podem até nos elogiar pelas nossas armaduras, pela nossa capacidade de guerra,
pela nossa capacidade de resolver problemas. E isso nos dá grande prestígio. Mas isso não cura a lepra que está debaixo da armadura. E todo homem sem Deus, embaixo da sua armadura, ele é leproso. Toda pessoa sem Deus, embaixo da sua armadura, existe uma lepra na sua alma. Não é à toa que a lepra, várias vezes na Bíblia, ela traz uma simbologia do pecado, uma simbologia da maldição, uma simbologia das coisas terríveis, da impureza e do afastamento. Então, Naamã, ele é um tipo de humanidade que é poderosa, mas é contaminada. Nós vivemos num tempo altamente privilegiado. Não houve um tempo cuja tecnologia seja igual à nossa. Não houve um tempo com a medicina mais avançada que a nossa. Não houve um tempo com um monte de coisa que só tem nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma das gerações mais perdidas que existe. A gente tem mais tecnologia e a gente tem mais ansiedade. A gente tem mais ferramenta para resolver problema e a gente tem mais problema. A gente tem mais arma para se proteger do inimigo, mas a gente usa essa arma para matar os nossos. Nós somos a geração que é poderosa com a grande armadura, mas leprosa por dentro. É forte ou não é, irmão? Mas o texto vai dizer o seguinte, versículo 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo a menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Olha só, a Síria entrou em guerra contra Israel. Então nós temos aqui uma inimizade de Estado, um estado de guerra. E dentro dessa guerra, uma das pessoas que foram levadas cativas, escravas, foi uma menina. A Bíblia nem fala o nome dessa menina, o que denota que ela não era uma pessoa importante. Ela não era uma pessoa de nome, não era uma pessoa de status. Então pegaram aquela menina como escrava, como despojo de guerra, e colocaram ela para ser escrava na casa de Naamã. E seguindo o texto, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu quero que você se coloque no lugar dessa menina. E eu te pergunto, você daria a resposta de cura para uma pessoa que te levou escravizada? Você seria capaz de ajudar quem te prejudicou? Você seria capaz de ser uma bênção na vida de alguém que amaldiçoou a sua história? Aquela menina tinha tudo para ser amargurada. Mas sabendo que o seu senhor estava enfermo, ela chega para a esposa dele e fala o seguinte: olha, tem um profeta lá em Samaria que pode resolver o problema do general aí. Queridos, quando nós estamos feridos em nosso coração, a gente perde muitas bênçãos. Mas principalmente a gente perde a chance de ser bênção. Mas quando nós estamos sarados em nosso coração, pode até haver algemas nas nossas mãos, mas a gente se torna cura por onde a gente passa. Quando o texto, e olha o detalhe, o sabor, o símbolo, o tempero do texto, quando a Bíblia fala assim, ó, uma menina, nem dá o nome, uma moça jovem, uma pessoa qualquer, sem força, sem status, sem reputação, ela foi levada como escrava. Isso aqui é uma simbologia de alguém que é insignificante, de alguém que é irrelevante. Mas essa pessoa que é insignificante, que é irrelevante, ela também se torna instrumento de cura da parte de Deus para alguém. Você pode se sentir irrelevante, você pode se sentir insignificante, você pode dizer: Tiago, eu não tenho um preparo, não tenho um título, não tenho um chamado, não tenho um nome, não tenho uma riqueza, não tenho isso, não tenho aquilo, mas você pode ser um instrumento nas mãos de alguém. Nunca perca a convicção na sua identidade de que você, no lugar onde você está, você pode ser bênção em alguma medida. Você pode ser bênção em alguma medida. Agora, você tem que estar com o coração sarado. Olha para a pessoa que está do seu lado, só para beber água, irmão, e pergunta assim: está com o coração sarado? Aí só para tomar outro gole de água, com a boca seca, fala assim, ó: você precisa sarar para sarar. Se você não sarar, você não sara. Não, ainda é para repetir não, é só já falando mesmo.
Você precisa sarar para sarar, irmão. Se você não sarar, você não sara. Entendeu, Sara? Então nós temos aqui uma moça que tinha tudo para ter mágoa, tinha tudo para ter rancor, tinha tudo para estar com o coração fechado. Mas, gente, essa moça, ela é como se fosse a simbologia da igreja de Cristo. Porque a igreja em si, ela não é poderosa. Mas em Cristo, ela carrega um poder que pode transformar o mundo. Da mesma forma, essa menina não era poderosa, mas dentro dela tinha uma informação que mudou a história de Naamã. A esposa de Naamã passa a explicação para ele. Eu quero avançar com vocês por causa do tempo. E aí no verso 4, vamos comigo, o seguinte, olha que texto delicioso. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que cures da lepra. Interessante, quem tinha o poder de curar era o profeta. Mas o rei mandou uma carta para o outro rei. E falou o seguinte: eu estou mandando Naamã aí, e estou mandando um monte de presente para ele, que é para você curar ele. Eu fiz uma conta rápida, para a gente saber quanto valeria hoje, naquele tempo mais, tá? Para quem não sabe, quase que a totalidade do ouro que a gente tem no mundo hoje, veio do Brasil. Depois de 1500, portugueses e tal. Aqui há muito tempo antes, irmão. Tinha muito menos ouro no mundo, era muito mais raro. Se fosse nos dias de hoje, que o ouro está muito menos valioso que antes, junto com a prata, essa oferta aqui é algo aproximadamente um preço de 33 milhões de reais. Seguinte, estou te mandando uma carta, e estou te mandando um pix de 33 milhões de reais, que meu general está doente, cure ele aí. Mas quem tinha um poder para curar era o rei ou era o profeta? A menina falou que tinha um profeta, né? Ele manda para o rei, porque a visão dessas autoridades é que os poderes deles são suficientes. Estou mandando aqui a minha imponência, estou mandando aqui a minha força, estou mandando o meu recurso para poder comprar o milagre. Naamã estava sempre por cima. Só que acontece o seguinte, vamos lá. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Quando o rei de Israel recebe essa carta, o que é que ele interpretou? O meu adversário me fez um pedido impossível a fim de criar problema comigo. Quem pegou aqui? O rei de Israel, ele leu a situação dessa forma. Ele pensou: olha, esse cara, ele está me fazendo esse pedido aqui, ele sabe que é impossível. Aí eu vou negar, ele vai criar confusão e vai querer guerrear comigo. É o famoso: fulano está procurando sarna para se coçar. Fulano está querendo criar problema. Você conhece alguém que quer criar problema? Não precisa levantar na mão, não precisa testificar. Não. Todo mundo tem alguém assim, né? Pode ser o grupo da família, dos amigos, os colegas da faculdade, tal. Tem sempre alguém que está em busca de problema. O rei desesperou, mas observe. Versículo 7, olha o que o rei fala: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Aí eu te pergunto, o rei de Israel conhecia o Deus de Israel? Peraí. O rei de Israel conhecia o Deus de Israel? Sim ou não? Não é pegadinha não, irmão. Sim ou não? Vamos lá. Ele conhecia o Deus de Israel, mas ele se desespera, ao invés de buscar o Deus de Israel. Em termos de informações, ele, rei, poderoso, conhecia o mesmo Deus da menina que era escrava. Mas na hora que o problema apertou, e o coração revelou de fato em que ele confiava, ele se desesperou. Aleluia. Quando a menina viu o problema, ela falou: eu conheço um homem que é homem de Deus. No coração do rei, quando o problema apertou: por acaso sou eu Deus? Não, meu irmão, você não é Deus, mas você serve a um Deus. Tem aquela música, né? Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que em apenas um instante faz o impossível se materializar.
o meu Deus não faz pela metade. Como é a letra? Esqueci. Como é, Lucas? A realidade da promessa, o Deus de obras completas, na hora certa. Aprende aí, Silvana, pro final. É brincadeiras à parte. Queridos, conhecer informações sobre Deus é diferente de confiar em Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente faz um devocional diário, a gente lê um livro, a gente sabe, estamos tendo ali acesso a informações sobre Deus. Mas será que de fato o nosso coração confia no Senhor? Sabe o que é que vai revelar isso com sinceridade? A crise. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus fala assim: eu vos coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. Eu te pergunto, Deus precisa de informação? Não. Deus é onisciente, amém? Então a ideia é, eu te coloquei no deserto para revelar o que estava no seu coração. Para vir para fora o que está dentro do seu coração. É no momento da crise, é no momento do deserto, é no momento da necessidade que de fato a gente consegue perceber se temos apenas informações sobre Deus ou se temos fé em Deus. Aquele rei, no máximo, ele tinha uma religião, ele tinha um histórico cultural, ele confiava nas histórias que o Deus que livrou o povo do Egito e no deserto e pererê, parará, 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 parará. Mas na hora do problema ele não se lembrou que tinha um Deus. Eu estou aqui para te lembrar que você tem um Deus. Que alguns problemas vão chegar na sua mão e vão parecer impossíveis. Como parecia impossível para esse homem. Mas você tem um Deus. Você tem um Deus que é o Deus do impossível. O próprio anjo Gabriel, quando ele vai revelar para Maria que ela seria a mãe de Jesus, ele fala isso: olha, para o homem isso aqui é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aquele rei se desespera. Ele fala: nossa, esse cara está buscando um motivo aqui para se desentender comigo. E aí o tempo vai passando e eu quero falar uma coisa com você. Muitas vezes, a incredulidade, o desespero, cegam o nosso coração através da ansiedade. E eu quero rapidamente fazer você diferenciar o que é ansiedade em termos biológicos, por assim dizer, do que é ansiedade que a Bíblia proíbe. A Bíblia fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Existe, por exemplo, a ansiedade adaptativa. Falei bonito agora, né, irmão? Vou ganhar um diploma honoris causa aí, cadê o pessoal da psicologia? A ansiedade adaptativa, elas são as respostas corporais que você tem, que vão te preparar para lutar ou para fugir. Então você está andando na rua, de repente você vê um leão na sua direção. Aí você pensa, bom, esse leão está muito forte, ele não pode ser o Vitória, deve ser um outro leão. E aí esse leão, ele vem, não, o Vitória já era, irmão, esquece o Vitória, Vitória esse ano já era, não tem mais como. Mas vê um leão na sua direção, e de repente, esse leão que vem na sua direção, você não vai ficar normal, o teu coração vai disparar. Vai ter a famosa borboleta no estômago, que se ela voar demais, pode acontecer até algo que não vai dar tempo de você chegar no banheiro. Você pode conseguir uma força que você nem tinha para pular um muro, ou suas pernas podem travar. Na verdade, teu corpo está te preparando. Bichão, agora você vai ter que ou lutar ou fugir. Isso é ansiedade adaptativa. Deus colocou isso no seu corpo, amém? Agora, tem um transtorno de ansiedade. Se você vê um leão na sua frente, liga um alerta, um alarme no seu coração. Tem um motivo justo. O que é o transtorno de ansiedade? Quem já teve um carro que o alarme ficou descompensado? Você está dormindo lá e de repente, às vezes você não teve o carro, mas o vizinho tem. Aí você sabe exatamente o que eu estou falando. No meio da noite o alarme lá. Aí você pensa, não, ladrão, ladrão, ladrão. Olha, você vai na câmera, abre a janela, tal, não tem nada, foi uma mosca que pousou. Por quê? Porque o alarme está descompensado. Esse é o transtorno de ansiedade. Aí você está em casa, passando um Reels no celular, e teu coração está como se tivesse um leão na sua frente. Não tem leão nenhum, mas dentro de você é como se tivesse. Ansiedade adaptativa, mecanismo natural. Transtorno de ansiedade
é o desajuste. Tudo isso aqui é no natural. Agora, quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos, a Bíblia fala assim, ó, não ande com estilo de vida ansioso. Ô irmão, se você recebeu uma notícia ruim exatamente agora, seu coração vai disparar. Você vai perder a atenção na mensagem. Você vai querer dar crise de choro, talvez. É natural. Qual o problema? É quando você anda com um estilo de vida ansioso, a sua mentalidade já é ansiosa, e isso muitas vezes te faz esquecer que Deus está ali. Tem uma música de uma banda americana, o nome da banda é Cutlass, se não me engano, Cutlass com K, e o nome dessa música é Run, que em inglês é correr. Aí, basicamente, a música é como se Deus estivesse cantando para a pessoa. Olha, eu acordo e você começa a se arrumar e tal, e eu estou aqui na sua cama do lado, aqui querendo falar com você. Mas aí tudo bem. Você vai para o trabalho e tal, e aí quando você volta para casa, eu estou aqui desejoso de conversar com você, e você não parou para falar comigo. Aí você tem seus afazeres, seus prazeres, suas necessidades, suas companhias, e isso e aquilo, e na hora de dormir, eu estou aqui do seu lado, esperando o seu olá, e você ainda assim não tem tempo para mim. E o nome da música é Run, porque o refrão é por que você corre? Né? É como se Deus estivesse falando, por que você está correndo de mim? E às vezes, se eu perguntar aqui, quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão. Quem ama Jesus? Todo mundo levanta a mão. Mas será que o nosso estilo de vida está testemunhando de fato isso? Às vezes, meu irmão, essa correria louca, desenfreada, sem pausa nenhuma. As pessoas falam, não, já porque eu tenho fé, que eu vou conseguir, que isso e aquilo. Às vezes é incredulidade. Descansar é uma verdadeira atitude de fé, que muitas vezes a gente despreza. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, fala que Deus, ao final da criação, Ele descansou. E eu pergunto para vocês, Deus estava cansado? Por que Ele descansou? Não, Tiago, não vou descansar porque eu não estou cansado. Querido, se você deixar para descansar só quando o motor pifar, aí acontecem problemas. Sabe por que muitas vezes a gente não descansa? Porque a gente acha que o nosso resultado depende da nossa performance, da nossa correria. Queridos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Aquele rei ficou tão acelerado, tão aflito, tão desesperado, que ele esqueceu que ele tinha um Deus. Mas aí o texto segue, vamos avançar. Diz assim, versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou essa mensagem: por que rasgaste tua roupa? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10, mas antes do verso 10, o nome de Eliseu significa Deus é salvação. E na verdade Eliseu como profeta aqui é uma figura de Cristo. Né? Cristo vê o seu povo impotente, o seu povo desesperado, e ao invés de Cristo crucificar o seu povo, Cristo é crucificado no lugar do povo. Quando Eliseu fala assim para o rei, por que você está aflito? Manda a mensagem para o rei aqui, fala que tem um homem de Israel aqui, um homem de Deus, que vai curar ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, por que você está desesperado? Eu estou aqui. Por que você está desesperado? Eu existo. Por que você está desesperado? Coloca a tua ansiedade aos meus pés, coloca o teu problema no meu altar, coloca a tua vida em minhas mãos, que eu vou mostrar para você que Deus ainda existe. Às vezes a gente precisa de uma mensagem como essa. Às vezes tem história com Deus, testemunho com Deus, tem um lastro com Deus. Mas a gente precisa se lembrar que Deus, Ele não está lá no museu dos testemunhos que aconteceram na nossa vida. Deus está presente exatamente hoje. Deus está presente exatamente agora. Qual é o problema impossível que está em suas mãos, que está em sua vida? Assim como Eliseu mandou uma mensagem para o rei dizendo, manda esse homem para mim que eu vou mostrar que tem profeta em Israel. Jesus, o profeta dos profetas, o sumo sacerdote, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, ele manda essa mensagem para a gente hoje. Traz esse problema na minha mão que eu vou te mostrar. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele não ficou preso nas histórias do passado. Só para beber mais um pouquinho de água. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei. Jesus não ficou preso nas histórias do passado.
Versículo 10. Eliseu enviou-lhe o mensageiro. Versículo 8 não, gente. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Verso 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. A Bíblia tem uma numerologia. O número 7 na Bíblia representa a plenitude. E o rio Jordão, esse nome Jordão, significa descida, aquele que desce. As águas do rio Jordão, quem já foi em Israel aqui? Levanta a mão, só para ter uma noção. Aqui, mais alguém? Uma pessoa já foi em Israel? Aqui, 2. Pastor Diogo, vamos lançar a caravana aí, vai dar tudo certo aqui agora. Eu não sei se vocês já estiveram no Rio Jordão. Tem uma parte hoje lá que é turística, né? Tem a gradezinha lá, a cor da água é maravilhosa. O pessoal se batiza lá, é uma benção, posta no Instagram e tal, é hashtag, é like, não, é maravilha. Irmão, naquela época, e fora essa parte turística do Rio Jordão hoje, o Rio Jordão é barrento. É água suja. Suja não de infeccionada, mas suja de terra, sabe? Você não vê ela cristalina como a gente vê das águas do litoral norte da Bahia, de Salvador, das Bahamas, da América Central. Não, é uma água meio baixo nível mesmo. Tanto é que quando Naamã recebe essa indicação, ele fica ofendido. Você tem que lembrar que Naamã, ele foi com o título de general, com a carta do rei da Síria e com 33 milhões de reais no Pix para pagar pela cura dele. No mínimo, ele esperava ser bem recebido. Ele esperava todo um ritual, ele esperava uma pompa, ele esperava uma atenção especial. Aí eu te pergunto, por que Deus fez dessa forma na vida de Naamã? Porque Naamã confiava muito em quem ele era. A pior lepra de Naamã não era a lepra que estava na pele, era a lepra que estava no coração. Ele era tão orgulhoso que ele recebeu a resposta da cura e ele se ofendeu porque a resposta não foi do jeito que ele esperava. E olha, isso aqui é batata para acontecer com o crente. É batata para acontecer com o crente. O crente, ele roteiriza o milagre. Não, Tiago, eu tenho um roteiro do milagre aqui na minha mente. Eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente, ele tem 4 versículos, 8 frases de motivação, uma hashtag que ele posta todo dia. Ele tem a campanha certinha de tantos dias, de tantas orações, assim, assim, assim. E ele crê que Deus vai fazer no tempo do crente, da forma do crente. E aí quando Deus muda os planos, na verdade assim, quando Deus apresenta o plano dele, que é diferente do plano do crente, o crente fica ofendido. O crente fica ofendido. Muitas vezes nós queremos, por exemplo, uma transformação com: irmão Tiago, coloca aqui a mão sobre mim e libera uma unção que vai me libertar do espírito X. Mas Deus tem um outro modo. Dia após dia, vencendo o pecado, vencendo a carne, orando no espírito. Por que é mais fácil, por exemplo, pedir para alguém colocar a mão na cabeça e liberar uma unção que vai revolucionar tudo? Porque isso tira a sua responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor. Naamã, irmão, estava com um pique de 33 milhões para dizer: profeta, sai aí, coloca a mão sobre a minha lepra aqui, porque me falaram que você é alguém que pode me curar. O profeta nem foi receber Naamã, porque antes de Deus curar a lepra da pele de Naamã, Deus já começou a tratar o coração de Naamã. Sabe por que Deus nos coloca no deserto muitas vezes para liberar milagres em nossa vida? Porque o deserto, irmão, trata o nosso caráter. O deserto trata o nosso coração. Mas Tiago, vai chegar aquele dia que eu vou ser um crente maduro, um crente cheio do poder e vai dar tudo certo? Eu não sei. Talvez não. Os padrões da Bíblia me dizem que não. Tem alguém aqui mais poderoso que o apóstolo Pedro? Morreu de cabeça para baixo, crucificado. A maioria dos discípulos, exceto João, morreram de morte matada, se é que me entende. João é o único que morre de morte natural, mas antes de morrer de morte natural, foi exilado numa ilha, jogado num caldeirão de óleo fervente. O apóstolo Paulo, decapitado. Aí o apóstolo Paulo escreve um versículo, que eu vejo muita gente,
colocar pintar na parede de casa, colocar na camisa, tatua. Eu sou contra não, irmão. Pode tatuar, pinta, bota na testa se quiser. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13, é lido como versículo triunfalista. O irmão Tiago vai dar certo, porque tudo posso naquele que... Eu ia perguntar, mas não vou perguntar. Quem tem esse versículo tatuado? É bênção. Pode, glória a Deus. Mas se você vai ver o contexto, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó. De tudo que eu passei, agora eu estou habilitado a passar pelas situações boas e pelas situações ruins. O crente imaturo, ele só quer passar pela situação boa. Passou pela situação ruim, ele começa a murmurar. Começa a querer abandonar. Começa a querer desistir. O apóstolo Paulo fala, olha, passei pelo bom, passei pelo mal, passei pela parte melhor, a parte pior, vivi a melhor fase, vivi a pior fase, vivi as montanhas, vivi os vales. Aí no final ele termina dizendo assim, ó, por causa de tudo isso, de todo o processo, de tudo que aconteceu, tudo posso naquele que me fortalece. Pode mandar a pior prova sobre a minha vida, eu não vou abandonar o meu Senhor, eu estou conectado com Ele, porque nele eu posso, Ele é quem me fortalece, eu consigo suportar, eu consigo passar por isso. A graça de Deus não faz eu pular essa fase, a graça de Deus me habilita a passar por ela. Aí tem uma canção que diz assim, Will, não sei se você sabe tocar, e nem eu vou saber cantar direito, porque eu estou ofegante aqui. Mas a igreja vai saber que diz assim, ó. Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Observe. Mais uma vez. Pra você entender a letra. Se paz a mais doce eu puder desfrutar. Fase boa, tá tudo dando certo. Mas eu estou esperto, não posso botar tudo a perder. Ih, rapaz, passou a fase mesmo da música, né? Misericórdia. Ministério de Louvor, Michel Teló precisa reavivar. Aí todo mundo lembrou agora. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, fase boa, fase ruim, está tudo dando certo, está tudo dando errado, estou na melhor, estou na pior, estou sendo abraçado, estou sendo crucificado, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí o profeta Abacuque, ele vai nos alertar dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda, meu irmão, que dê tudo errado na sua vida, o profeta fala assim, ó: eu todavia me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação. Quantas vezes Deus sai do nosso roteiro, e isso é bom. Deus saiu do roteiro de Naamã, né? O profeta nem foi receber ele, falou assim, ó, vai lá na água do Jordão, e sua pele vai ser restaurada. Ela mergulha lá 7 vezes. Gente, versículo 11. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, que ele invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Ele tinha uma expectativa no roteiro. Continua o texto. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Deixa eu dar uma atenção para você aqui. Quando ele fala desses 2 rios, Abana e Farfar, são rios da terra dele. Ele pensa, poxa, eu viajei uma nação para o cara colocar a mão sobre minha lepra. Aí o cara falou, o cara nem saiu para me receber, irmão. Aí agora ele fala assim, vai lá, mergulha nesse rio aqui 7 vezes. Poxa,
Podia mergulhar no rio lá da minha terra, que era muito melhor. O rio da minha terra é muito mais bonito, muito mais limpo, muito mais... Mandou mergulhar nesse rio aqui que parece um esgoto, todo sujo. Deus está tratando o coração dele. Deus está tratando o orgulho dele. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Quantas vezes a gente tem os nossos rios melhores? A gente pensa, poxa, Deus poderia fazer desse jeito, poderia fazer daquele jeito. Ah, não sei se é justo, Tiago, porque na verdade foi fulano que me feriu. Que eu fiz tudo certo, deu tudo... Quem aqui já fez tudo certo e deu tudo errado? É luta, né, velho? Rapaz, é peleja. Você começa a... Deus, a equação não está batendo, porque... Sabe? Então, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, não, tem rios melhores, tem formas melhores, tem métodos melhores. Vamos lá, ele está lá furioso. Aí vamos lá, será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Observe, ele não foi mergulhar no rio, ele foi embora furioso. Naamã está à beira de perder uma bênção, porque Deus não fez da forma que ele esperava. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não perder o que Deus tem para você, porque Ele não fez da forma que você esperava, porque Ele não fez do tempo que você esperava, porque Ele não seguiu o seu roteiro instagramável. Nessas horas, quando os planos de Deus não batem com os nossos, isso acontece muito, muito, nós precisamos confiar no caráter dEle. Essa é a hora que o crente ora assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Eu não estou entendendo nada, nada mais faz sentido, perdeu a lógica total, não tem explicação, mas eu continuo confiando no que o Senhor tem para mim. Naamã está indo embora para casa, não está indo para o rio não. Aí quando ele está indo embora para casa, para a gente já ir para o final da palavra, versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais agora, quando ele apenas lhe diz para que se lave, e seja purificado. O pessoal está com Naamã. Acho que o pessoal já tinha caminhado com Naamã, né? De uma nação a outra. Não tinha avião naquela época. O pessoal está ali cansado e tal. Fala assim: general, é o seguinte, a gente está aqui, né? Vamos supor que os servos fossem baianos, como nós. General, velho, seguinte, velho, ele está aqui mesmo, velho. Perdido por um, perdido por mil. Pô, vamos lá, é nenhuma, véio. Se joga aí, vai dar colé. Os irmãos que nos acompanham de outros estados, eu estou entendendo nada. Os baianos aqui entenderam tudo. Velho, é bizarro. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Esses dias eu vi um meme na internet. O cara falando assim, um baianês. Um diálogo só de dois baianês, total. Os caras falaram nada com nada. E eu entendi tudo. Impressionante, velho. Parece meu pai contando história. Se meu pai estiver assistindo aí, um abraço. Meu pai chega lá, rapaz, estava ali em tal lugar, velho. Eu cheguei assim, tal e tal, não sei o quê. Aí o rapaz estava lá e falou: não sei o quê, tal, e perere parará. Eu falei: rapaz, você que vê aí, velho. Aí ele: não, tal, que não sei o quê, que perere parará. Eu falei: rapaz, isso aí, Deus vai ali. Aí ficou nisso mesmo, aí resolveu. Meu pai, entendi tudo, parabéns. Impressionante. Mas a sabedoria não veio de um grande rei. A sabedoria veio dos servos. Significa que às vezes Deus fala conosco através de personagens inesperados. Note que Deus está tratando o orgulho de Naamã desde o início. Porque quem dá a dica para ele é a escrava. E eu desconfio, aqui não é Bíblia, irmão, não é teologia, não, eu estou abrindo meu coração para você. Eu desconfio que a menina falou com a esposa, porque Deus deve ter pensado assim: se a menina falar direto com Naamã, não vai acreditar. Teve que ser a esposa. Aí ele vai tratando orgulho. Aí o rei não pode curar ele. Aí manda para a casa do profeta. Sabe aquele lugar que você fala assim: onde é que tem informação tal? Não, você vai aqui, o outro te dá outra informação, você fica rodando em círculo. Aí chega na casa do grande profeta, que vai impor as mãos sobre a minha ferida. O cara nem saiu para me receber, mandou mergulhar nesse rio sujo. Aí vem um servo e fala assim: rapaz, você já está aqui, velho. Faz o seguinte, dá esses mergulhos aí, se não tiver nada, o máximo que vai acontecer é você continuar leproso. Às vezes Deus fala conosco através de personagens inesperados. Não espere uma conferência para Deus falar com você.
Não espere um pastor renomado para Deus falar com você. Não espere um influenciador que você segue nas redes sociais para Deus te dar uma direção. Não que Deus não use eles, usa muito. Mas fique atento aos sinais, entre aspas, invisíveis de Deus. Que são invisíveis porque muitas vezes nós não temos sensibilidade para perceber que é Deus falando conosco. O orgulho de Naamã quase faz ele perder a cura. Mas aí os servos, convenceram ele. Naamã vai lá para o rio. Já não vou nem mais ler o texto aqui, porque para a gente encher o tempo. O Ministério do Louvor, se quiser vir já, viu? Para parecer que está acabando. Mas a gente acabou de começar a introdução da mensagem. Agora a gente vai pregar de verdade. Aí Naamã vai para o rio. É importante a gente tentar visualizar a cena, para a gente entender a grandiosidade ou o ridículo dela. Eu quero que você imagine agora Naamã, no Rio Jordão, o seu servo, Naamã, generalzão, status, altíssimo patamar. Aí, qual é a dica, qual é a receita mesmo? Olha, mano, está aqui escrito aqui, tem que mergulhar 7 vezes. Não era só mergulhar uma vez, era mergulhar 7. Enquanto ele deu os 6 primeiros, nada aconteceu. Gente, eu fico imaginando. Eu vou botar essa cena descrita na IA, para IA fazer um vídeo para poder rir na minha casa. Naamã, olha o ridículo da cena. Ele está bolado, furioso, dizendo, rapaz, mandaram mergulhar nesse rio poluído, dizendo que eu vou ficar. Eu acho que na cabeça de Naamã, ele deve ter pensado, não é possível, velho, o pessoal está fazendo uma pegadinha comigo, não é possível. Eu sou general sírio, eu acho que eles querem se vingar da Síria. Ele mergulha a primeira vez, ele está doente. Mergulha a segunda vez, já deve estar possuído de raiva. Aí o pessoal lá, não, falta mais 5 ainda, Naamã. Ele mergulha a terceira vez. É a cena do ridículo, irmão. É ou não é? O cara está ali mergulhando no rio podre, porque um cara que nem saiu para receber ele falou que se ele mergulhar 7 vezes ele vai ser curado. Mas por que eu enfatizo essa cena do ridículo? É porque quando você está passando pelo processo de Deus, parece que é ridículo, mas Deus está te curando. Quando você está vivendo algumas coisas no Senhor, para quem não entende o que Deus está fazendo, parece que é ridículo, mas Deus está te curando. Alguns processos de cura não fazem sentido para nós, mas Deus está nos curando. Antes de Deus curar a pele de Naamã, Deus está curando o orgulho de Naamã. Ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. É cansativo até para falar. O que é que passou no coração de Naamã no 6º mergulho, quando ele mergulha a 6ª vez num rio sujo, cheio de lepra ele estava e nada aconteceu? Eu acho que devia ter o Espírito Santo ali, ou aquela figura do anjinho, quando fica um anjinho e um diabinho, um de um lado, outro do outro. Eu acho que tinha uma figura daquela ali com o espírito do Raul Gil, falando assim, ó, 5 mil reais para desistir e não voltar semana que vem. Cada mergulho daquele, Quem lembra do... Aí o pessoal cantava e tal, ele dava uma proposta, a pessoa desistia ou não. Aí você ficava na torcida, não desiste não, que você tem potencial e tal. E tinha gente que não aguentava. Eu vou desistir, Raul, vou ficar com esse valor mesmo. Que a pessoa não acreditava que podia chegar. Eu acredito que ficava ali o Espírito Santo. Isso aqui é conjectura, tá, irmão? Não é Bíblia não, tá? Conjectura. Rapaz, já foi 5 mergulhos aí, velho. Você está do mesmo jeito, os caras estão olhando para você ali, está o maior ridículo. Pelo amor de Deus, velho. Você vai dar o 7º mergulho. Quem está passando pelo processo, antes do milagre, olha, depois que o milagre acontece, é muito fácil. Aí você vai ter like, aí você vai ter compartilhamento, aí você vai ter comentário, aí você vai ter gente chorando com você, vai ter gente te abraçando. Vai ser lindo. E glória a Deus por isso. Mas durante o processo, muitas vezes é você e Deus. E quem está do lado ali, no máximo ali, respeitando. Vamos respeitar aí a fé dele, a vontade dele. Uma pessoa não está entendendo, meu irmão, o desespero que você está passando ali, você está vivendo aquilo e nada acontece. Não é 1 mergulho, são 7 mergulhos. A Bíblia fala que quando ele mergulha pela 7ª vez, deixa eu ler esse trecho aqui, porque essa é a última parte do texto, versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, obediência, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. É claro que esse termo aqui, a pele como de uma criança, é um termo poético, para dizer que a pele ficou nova, ficou 0 bala.
Mas é interessante porque quando a Bíblia fala de um novo nascimento, quando nós mergulhamos em Jesus, queridos, não é só a nossa pele que sai renovada, é todo o nosso coração. 7 mergulhos representam uma plenitude, representam um mergulho completo, representam um mergulho que vai além do ridículo, representa um processo que foi abraçado por completo, representa uma obediência, onde o milagre não foi liberado por uma oferta do Pix. Você não precisa passar Pix para ninguém, para Deus agir na sua vida. Você não precisa pagar Deus, perdão, você não precisa pagar Deus para receber uma bênção. Até porque nada do que você der vai conseguir pagar a dívida que você tem. Mas há um Deus, há um Jesus Cristo de Nazaré, que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele está dizendo: mergulha em mim, que eu vou gerar em você nova vida. Não apenas uma pele nova como a pele de uma criança, mas um novo coração e uma nova vida para você. Se coloque de pé nesse lugar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Levante as suas mãos e cante isso. Aleluia, oh glória a Deus. Ah, Senhor, quantas vezes, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Quantas vezes, Pai, temos lepras em nosso coração. Quantas vezes, Senhor, precisamos mergulhar uma vez mais em Ti, mesmo Te conhecendo, mesmo sabendo o Seu nome, mesmo sabendo do Seu poder. Ainda existem algumas áreas da nossa vida que precisam ser curadas. E o orgulho tem sido o nosso inimigo, Pai. Assim como foi inimigo de anjos que caíram do céu, tem nos impedido de viver a sua vontade. Mas nessa noite, Deus, nós cremos que o Senhor pode curar o nosso coração. A nossa pele, por mais que seja curada, um dia todos nós iremos morrer. Mas o nosso coração precisa ser sarado para a eternidade. Meu Deus, nos ajuda a mergulhar em Ti. Nos ajuda a vencer todo tipo de orgulho que grita em nosso coração, dizendo: é do meu jeito, é da minha forma, é do meu tempo. Ouvindo essa palavra, Pai, só nos resta dizer: nós nos entregamos a Ti. Nós nos entregamos à Tua vontade. Nós nos entregamos ao Teu tempo, nós nos entregamos à Tua forma. E assim como Naamã foi um estrangeiro alcançado pela Tua palavra, nós somos estrangeiros, gentios, alcançados
por um Jesus que nasceu lá em Israel, mas que já nos conhecia desde a eternidade. Um Jesus que, ao invés de nos cobrar uma oferta para nos abençoar, se ofertou como sacrifício vivo em nosso lugar. Um Jesus que tem poder de curar aonde a medicina não consegue. Assim como a lepra naquele tempo não tinha cura, mas havia um profeta, portador do poder de Deus, poder que cura, poder que transforma, poder que restaura. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós mergulhamos em Ti, Senhor. Mesmo que o processo pareça ridículo muitas vezes. Ridículo para quem não entende o que está acontecendo. Ridículo para quem não entende o que está sendo curado. Ridículo para quem não entende a forma que o Senhor está trabalhando. Ó Deus, nós decidimos confiar e mergulhar completamente em Ti. Cura a lepra do nosso coração, cura a lepra das nossas vidas e nos dá um renovo nessa noite. Naamã naquele dia recebeu uma pele nova. Nós hoje recebemos uma graça, recebemos uma presença, recebemos um renovo através da Tua palavra. E somos gratos por isso em nome do Senhor Jesus. Abra seus olhos nesse momento. Tem alguém aqui que nunca fez uma aliança com Jesus, quer fazer hoje? Faça um sinal com sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? A gente já vai terminar o culto. Se tiver alguém, faça sinal com sua mão. Tem uma pessoa ali, glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém que quer fazer essa aliança com Jesus? Se tiver, nós vamos orar por você. Tem outra pessoa ali, glória ao nome de Jesus. Vem aqui rapidinho, você que levantou sua mão. Vem aqui rapidinho para a gente orar por vocês. Vem aqui rapidinho. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A igreja estende as mãos em sinal de abençoar. Glória a Deus. Ouça uma coisa, ninguém precisa vir aqui à frente para entrar nos céus. Ninguém precisa vir aqui à frente para fazer uma aliança com Jesus. Apelo não está nem na Bíblia, irmão. Não tem nada na Bíblia, não vê Jesus fazendo apelo, o pessoal vir à frente. Tiago, o que é que você faz então? Porque às vezes a gente precisa de um marco. Às vezes a gente precisa de um símbolo. Às vezes a gente precisa marcar um momento da nossa história, como que estancar uma bandeira e dizer, não, a partir de hoje vai ser diferente. E vai ser diferente mesmo, porque o mesmo Deus que falou ao coração, que fez vocês virem aqui à frente, é o Deus que vai sustentar, amém? Levante suas mãos, igreja, em sinal de abençoar. Quem veio aqui à frente, estende as mãos em sinal de receber. Senhor Deus, nós oramos por essas vidas, nós oramos pela Tua igreja, nós oramos, Pai, por corações que foram tocados por essa palavra. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar vidas nessa noite. Nós cremos que o Senhor tem poder para transformar histórias. Naamã foi até o profeta com uma doença incurável e saiu renovado. Essas pessoas entregam o coração a Ti, a história a Ti, a vida a Ti. E eu creio, Pai, que o Senhor pode sustentá-los durante a caminhada. Nós como igreja oramos por isso. Nós como igreja abençoamos essa vida. Nós como igreja quebramos palavras de maldição em nome de Jesus. Declaramos o sangue de Jesus sobre a vida deles. E declaramos vida, vida, vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Jesus, glória ao nome de Jesus. Nós vamos orar para encerrar o culto. Ao final, o Ministério de Intercessão vai estar aqui na lateral. James, você vai precisar de ajuda para tirar as cadeiras? Você que é homem, está aqui hoje à noite, por gentileza, em 5 minutinhos, a gente vai tirar algumas cadeiras. Se você puder ajudar, Jamerson está ali ao lado.
vai liderar esse processo. Normalmente a gente faz com 5 minutinhos para arrumar o espaço para amanhã de manhã. Então você que é homem, nos dá essa ajuda, por gentileza. E ao final, Ministério de Intercessão aqui à direita. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por cada vida, cada oração, cada música cantada, a palavra pregada. Te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que nos guarda. Tu és um Deus que nos direciona. Mais uma vez, entregamos a nossa história a Ti e declaramos que essa mensagem, ela não será esquecida quando sairmos da porta para fora. Ao contrário, ela será semeada em nosso coração e ela vai ser cultivada pelo Espírito, vai ser fertilizada pelo Espírito e vai frutificar em nossas vidas e vai abençoar também outras vidas. Nós cremos nisso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: Deus abençoe.